Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. De novo, à conversa com o meu caro Gonçalo Cadilho. Ele traz-nos mais um livro. Na última presença tua aqui nas Madragoas falámos sobre Santo António. Correto. Foi uma conversa muito interessante. Hoje vamos falar sobre outras coisas, naturalmente. Traz-nos o livro O Esplendor do Mundo, 99 destinos e experiências de viagem que me marcaram para sempre. Estas são as palavras do Gonçalo. Eu gostava que fossem as minhas também, mas não são. É uma edição do Clube do Autor. Gonçalo, antes de... Não, vamos falar já do livro. Vamos já passar para o livro. Como é que surgiu esta ideia de condensar num livro 99 destinos? Pois, e porquê 99? 99 dá logo a ideia de que está incompleto, que está imperfeito, que não é um número que significa uma chegada, não é? Parece que ainda falta o último passo. E a ideia é precisamente essa, é deixar bem claro que o meu percurso não terminou, ou seja, esta lista, estes 99 destinos e experiências de viagem, são os que representam o meu percurso pessoal até hoje. Se daqui a 10 anos lançar o segundo volume do Esplendor do Mundo, pois teremos outros 99 destinos, certamente, porque continuo em atividade, continuo a viajar profissionalmente e continuo a ser marcado, voltando ao título, marcantes, experiências marcantes, a ser marcado pelos lugares que vou conhecendo, viajando pelo mundo. Bom, então, este livro reflete 25 anos de carreira, entre aspas, as pessoas devem achar um bocado estranha a minha carreira, mas a minha carreira é, de facto, viajar pelo mundo e escrever sobre isso. E são 99 escolhas que abrangem um leque variado, desde aqueles lugares muito consensuais que toda a gente esperaria de encontrar numa lista sobre lugares extraordinários do mundo, como pode ser, por exemplo, Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas no Peru, ou os templos de Angkor no Camboja, claro, estão aí presentes no meu livro, mas depois também escolhas que são muito pessoais. Dou-te aqui o exemplo daquela viagem que eu fiz há uns anos atrás, o projeto de dar a volta ao mundo sem apanhar aviões, portanto uma viagem que demorou 19 meses e que ia sendo contada todas as semanas nas páginas do Expresso, e dessa viagem há um momento muito importante para mim, em termos transcendentais, em termos de cromos na coleção, que é a travessia do Oceano Pacífico em cargueiro. Demorou 2 meses e, portanto, eu andava, como disse, sem apanhar aviões, portanto, para atravessar o Pacífico do continente americano para a Ásia. Apanhei dois cargueiros, um que foi do canal do Panamá até à Nova Zelândia, e depois, passado um mês, encontrei outro cargueiro que me levou da Nova Zelândia à China. Portanto, tudo somado, mais de 2 meses, e aí está uma escolha que é absolutamente pessoal. Qualquer pessoa poderá dizer, um dia também vou ver se consigo ir a Machu Picchu, mas é muito pouco provável que diga, um dia também vou ver se atravesso o Oceano Pacífico à boleia em cargueiro, não é? Portanto, é um livro que vai um bocadinho de escolhas consensuais a escolhas muito pessoais. E há uma coisa curiosa, hoje em dia a minha sensação é que as pessoas viajam mais, ou pelo menos o gosto pela viagem está mais generalizado. As pessoas querem investir o seu dinheiro em viagens. Tu, enquanto viajante profissional, tens também essa, pelo menos deves pensar sobre isso, como distinguir as tuas viagens das viagens das outras pessoas. Este livro ajuda-nos nisso. Ou seja, qual é que é a diferença entre aquilo que tu fazes aqui neste livro, aquilo que tu fazes profissionalmente e aquilo que as pessoas fazem e partilham nas redes sociais? Bom, eu acho que a diferença é realmente uma sensibilidade de experiência feita, não é? Uma sensibilidade de quem viu muito, viajou muito e já não se deixa impressionar facilmente. Dou-te um exemplo concreto. É óbvio que numa lista de 99 destinos extraordinários do mundo teria que aparecer Veneza, mas eu não me limito a colocar aí Veneza como um destino. Coloco Veneza como uma atmosfera. O livro está dividido em capítulos e um desses capítulos é atmosferas, porque para mim não é
a existência em si de Veneza, que, como sabemos, de há 3 séculos para cá é uma cidade completamente vendida ao turismo. É escusado estarmos a queixar que há muitos turistas em Veneza. O que é importante é saber que há, por exemplo, um período do ano, que é basicamente entre 10 e 20 de janeiro, em que Veneza não tem turistas, porque as pessoas acabaram o consumismo do Natal, portanto, nesse mês de janeiro não há gastos, as pessoas não pensam em viajar, por um lado, e por outro, Veneza em janeiro é extremamente frio, quer dizer, os Alpes acabam ali ao pé de Veneza, portanto, basta o vento soprar um bocadinho e aquele frio úmido, terrível. Portanto, para mim não é importante assinalar Veneza, mas sim chamar a atenção que durante 10 dias, 15 dias em janeiro, Veneza não tem praticamente turistas, é só para nós. Temos é que aguentar o frio e o desconforto. Neste livro são muitos os destinos. Alguns deles, como tu disseste, são muito explorados em termos de turismo. É difícil hoje em dia arranjar Eu descobri este sítio. Este sítio, de facto, ainda é pouco visitado. Ainda há sítios desses no mundo. Não é fácil, já não há muitos sítios assim, a não ser que por causa de guerras ou de desastres naturais não estejam acessíveis e enfim, então, ou que sejam nos extremos do mundo, por exemplo, sei lá, a Antártida, mas efetivamente não há assim muitos destinos que uma pessoa possa dizer... Mas o que há é a possibilidade de cada um de nós criar as condições para fazermos desses destinos uma experiência pessoal. Tu podes ir à Tailândia, por exemplo, que é um dos lugares ou a Bali, um dos lugares que eu até chamo o Algarve do mundo, e, no entanto, se fores predisposto a sair das rotas habituais do turismo em Bali ou na Tailândia, se fores com um espírito de adaptação e quiseres viajar como viajam as pessoas de lá, apanhar os autocarros que eles apanham, os comboios que eles apanham, comer nos restaurantes onde eles comem e sair do clichê turístico, então tu regressas com a sensação de que encontraste uma Tailândia que é só tu, um Bali, que foi feita à tua medida, e isso ainda é tudo possível. Realmente está dentro de nós, na nossa cabeça, na nossa disponibilidade, chegar aos destinos e fazer uma experiência própria. Eu dou-te um exemplo mais concreto, que não está no livro, mas que é Lisboa. Lisboa, neste momento, está a atravessar um grande boom. Um boom que vai ter a sua duração, como é cíclico aqui na Europa, cidades que de repente estão na moda, são muito visitadas, depois passa o boom e são substituídas por outras. Mas isto para dizer que um turista que venha a Lisboa para andar no Elétrico 28 e para ir à Baixa, para Pombalina, vê o que viam os outros todos. Mas se esse turista tiver a sorte de fazer amizade contigo e deixar-se levar pelas tuas sugestões, se calhar vai deixar o clichê turístico de Lisboa e vai conhecer a Lisboa dos seus habitantes, dos lisboetas, e então é uma viagem a um lugar que não faz parte do clichê turístico. Até porque, e eu não sei se isto tem a ver ou não com o primeiro capítulo deste livro, mas às vezes uma das coisas mais interessantes de um sítio não é apenas este monumento, esta paisagem, é uma espécie de atmosfera que cada sítio tem e que é muito diferente, são muito diferentes uns dos outros. Sim, é preciso saber colher essa atmosfera e é preciso, como eu dizia, ter disponibilidade para ir ao encontro dela. Mas, por vezes, como também esse capítulo assinala, há lugares que têm mesmo a ver com a sorte, com o acaso. Eu dou-te um exemplo concreto. O deserto que da África do Sul sobe a costa atlântica até à Namíbia, se chama, portanto, é o deserto da Namíbia e de Namaqualand, é um dos desertos mais áridos do mundo, mas de tantos em tantos anos, no final do inverno, no final de agosto, estamos a falar do inverno austral, calha de cair umas pinguinhas de chuva nesse deserto, e quando isso acontece, imediatamente um tapete de flores que estavam à espera durante anos que essa chuvinha quis, floresce e tu atravessas essas estradas que percorrem o deserto e vês uma sinfonia de cores, bem, que é sinfonia, enfim, uma palete cromática extraordinária. Aquilo demora 2, 3 dias e desaparece. Portanto, essa atmosfera é preciso o acaso colocar-te a atravessar aquela região na altura que não é calculável, que não podes saber no próximo ano em que altura é que as flores vão cobrir. Aconteceu-te contigo? Aconteceu das várias vezes que eu andei a viajar pela África do Sul e Namíbia, destinos onde eu regresso regularmente. Aconteceu uma vez em que ia até ia à Boleia e a descer para a cidade do Cabo, da Namíbia, e de repente nessa reta infinita quase, são várias retas, não é? Que descem, que acompanham o litoral,
de repente, um milagre, quer dizer, tudo cheio de flores, das mais incríveis cores que podes imaginar, e foi o por acaso. Tinha chovido, nem é bem chuva, é mais uma umidade, e de repente aquilo... Portanto, lá está, atmosferas, mas é preciso também as pessoas terem a sorte das coisas acontecerem, e quando entram os fenómenos da natureza é muito difícil tu dizeres, ok, vou marcar as minhas férias, a minha viagem para ver isto para o ano, porque é impossível saber quando é que vai acontecer. Isso vai acontecer. E depois de Chuva, Jorge Fernando, ouvimos também este regresso Cesária Évora com Caetano Veloso, um dueto aconselhado pelo meu convidado de hoje, o Gonçalo Cadilho. Ele também é, além de um viajante profissional, é também um melómano, gosta de boa música, e por isso nós aceitamos as sugestões e ficamos a conhecer coisas novas. Portanto, agradeço ao Gonçalo a sugestão musical, mas também a vinda dele aqui às Madragoas. Conversamos sobre o mais recente livro do Gonçalo, O Esplendor do Mundo. 99 destinos e experiências de viagem que marcaram particularmente o Gonçalo Cadilho. É uma edição da Clube do Autor. Eu há pouco meti-me a inventar este Atmosferas Rarefeitas, que é o nome do primeiro capítulo. Não é sequer uma metáfora ou uma atmosfera no sentido mais largo. É mesmo atmosferas rarefeitas. Estamos mesmo aqui a falar de ar e da atmosfera. É verdade ou não? É bom, sim, também há essa ideia de que a atmosfera rarefeita significa uma falta de ar, não é? Quando o oxigênio começa a faltar, nós utilizamos esse termo, atmosfera rarefeita. Estas atmosferas, ou seja, estes locais deste capítulo, são a uma altitude... Não. Não, ok. Não. Portanto... Tinha-me a inventar outra vez. Eventualmente, sim, poderá haver agora aí, olhando com calma, lugares a uma altitude. Estou a ver o Vale de Bamiyan, no Afeganistão, que já está a 2.000 metros de altitude, portanto... sim, aí podes falar em atmosfera rarefeita, mas é mais essa ideia da falta de ar, e falta de ar, ficar sem fôlego perante certos lugares, e isso é a atmosfera que eles criam em ti, ou que tu predispões a sentir. Então a minha primeira interpretação estava certa. Também há aqui um lado de metáfora. Sim, completamente. Sim. Há algum sítio aqui que queiras destacar desta categoria? O meu telemóvel caiu outra vez, mas não faz mal. Vamos continuar a conversa. Da categoria das atmosferas rarefeitas, bom, por exemplo, esta cidade que é todo um ambiente um bocado alucinado, que para um ocidental é muito difícil de aceitar de forma indiferente, ou se ama ou se odeia. Estou a falar da cidade sagrada dos hindus, Benares, também conhecida como Varanasi. É uma cidade nas margens do rio Ganges, talvez uma das cidades mais antigas do mundo, continuamente habitada, e que para um ocidental é de facto muito estranho ver este desapego do hinduísmo à morte. Eles consideram a morte uma passagem para uma nova vida, exceto aqueles que atingem o Nirvana ou que vão morrer a Benares, a Varanasi, e que conseguem mais depressa sair desse ciclo das reencarnações. Eu desenvolvo, é preciso também dizer que o livro tem alguns destinos cuja uma linha serve para os caracterizar, e tem outros destinos onde eu tenho 3 páginas de texto para descrever o efeito que tiveram em mim. E Benares, ou Varanasi, tem realmente 3 páginas de texto, porque é o ponto onde se sublimam as diferenças entre a forma ocidental de entender a vida e a morte e a forma oriental, indiana, hinduísta, de entender os mesmos eventos. O segundo capítulo deste livro chama-se Paisagens Sobrenaturais. Aqui, do que é que falas? Falo de paisagens naturais. As paisagens são, por definição, naturais, mas que têm qualquer coisa de metafísico nelas que parece que são sobrenaturais. E aqui o exemplo mais óbvio é o Monument Valley, nos Estados Unidos. Toda a gente conhece, pelo menos de ver nos filmes dos cowboys, do John Wayne, estas esculturas de rocha no meio da pradaria, e quer dizer, uma pessoa quando chega ali, sim, é tudo natural, mas também parece que foi criado por um escultor cósmico para nos impressionar, para nos deixar. Folheaste agora outro lugarzinho que também fala muito disso, que é Guilin. Guilin, na China, é uma região que tem estes pináculos cársicos. Portanto, é uma série de colinas com formas quase de conto de fadas, e com este rio que serpenteia pelo
meio destas colinas, e desde sempre os chineses consideraram o lugar mais sereno, e a relação perfeita com a natureza para eles do ser humano era Guilin. Nós vemos a pintura chinesa desde a antiguidade representar este tipo de paisagem. Portanto, nesse sentido, há qualquer coisa de sobrenatural em nós, quando olhamos para ela. Enquanto viajante, acabas por te deparar com este tipo de paisagens, como é que fica a tua relação com uma realidade sobrenatural? Não sei se és ateu, se não sei qual é que é as tuas convicções a esse nível. Sim. Mas por vezes, e a sensação que eu tenho, é que no caso de uma pessoa ser ateia, de não acreditar em nada, é difícil continuar assim depois de ver certas paisagens. Bom, digamos que estas paisagens estão um bocadinho espalhadas por todo o mundo, e tu, se fizeres as contas, vês que a humanidade basicamente divide-se em 5 grandes formas de encarar a religião. Temos o cristianismo, que é 1/5 da humanidade. Vais ver as estatísticas, somos cerca de 1 bilhão e 200 mil. Estou assim dizer muito por alto, de cristãos, das diversas formas de entender o cristianismo. Os muçulmanos é basicamente o mesmo número. Depois tens os indianos, os hindus, também é 1 bilhão de pessoas que seguem o hinduísmo. Tens o budismo, que ocupa mais ou menos o mesmo número de pessoas, e depois tens uma série de religiões na China, que é outro 1/5 da humanidade, que se chama taoísmo, confucionismo, mas é tudo a mesma raiz. Portanto, isto para dizer o que é assim, estou a simplificar muito, que qualquer que seja a religião, e no fundo ser ateu é outra forma de religião. Acreditar que Deus não existe é uma forma de crença. É uma crença. Portanto, boa paz aos ateus que conseguem ter essas certezas, como também os religiosos conseguem ter, de que Deus existe, não é? Isto para dizer o quê? Que quando eu olho para estas paisagens, perguntaste-me o que é que eu sinto, independentemente de ser ou não religioso. Sim. Eu penso, quando olho para estas paisagens, que efetivamente o planeta Terra era o melhor planeta onde nós, seres humanos, podíamos ter vindo parar, porque há coisas tão bonitas que só mesmo para nós. E nós, enquanto espécie, apesar de algumas coisas mal feitas, muitas coisas mal feitas, temos também acrescentado beleza a este planeta. E um dos capítulos que mostra isso neste livro é Monumentos e Espectros. Há aqui muita beleza acrescentada pelos humanos. Efetivamente somos uma espécie difícil de entender. Como é que conseguimos criar tanta beleza e ao mesmo tempo tanta destruição, não é? Tanto genocídio, tanta guerra contínua ao longo dos milénios. Bom, dos vários monumentos espalhados pelo mundo que tu, enfim, consegues sentir-te orgulhoso de pertencer à humanidade, e de facto existe hoje uma ótima ideia que é o património da humanidade, da Unesco, desses vários monumentos, se quiseres, por todos os continentes, não é? Se quiseres, posso-te escolher aqui 2 que estão aí no livro, que para mim são extraordinários. Um é a Mesquita de Córdoba, que, se tu pensar, e isso está referido no meu texto sobre esse monumento, já no tempo dos romanos era um edifício religioso. Os visigodos fizeram dele uma igreja paleocristã, que depois, por sua vez, os muçulmanos transformaram, talvez naquele que é o mais extraordinário, para mim, monumento religioso da humanidade, porque quando falas de religião e na crença de Deus, estás imediatamente a falar do infinito, e foi isso que a Mesquita de Córdoba tentou fazer, foi reproduzir o infinito dentro de 4 paredes, ao colocar todas estas colunas que se multiplicam e que roubam ao espectador, a quem olha, roubam a possibilidade de ver o fim. Portanto, parece que ali há um infinito. E depois, quando os cristãos conquistaram Córdoba, durante a Reconquista Cristã, perceberam o simbolismo, a potência do edifício e não lhe fizeram nada, deixaram intacto, apenas transformaram a mesquita em igreja, ao contrário da maior parte das mesquitas que os cristãos foram encontrando na Reconquista e que foram destruídas, não é? Portanto, perceberam imediatamente que ali não se podia tocar. Ficou como era, mas agora uma igreja, e só 3 séculos depois é que, por uma distração de Carlos V, do grande imperador Carlos V, é que se foi construir no centro da mesquita uma capela que quebrou essa perspectiva de infinito, e que é o próprio Carlos V, quando percebeu
porque é que ele tinha dado autorização. Tinha feito a geneira. Não havia outra coisa no mundo como a mesquita, e agora a mesquita, a igreja, o jogo de perspectivas, e vocês foram colocar uma capela no centro disto tudo que corta com a perspectiva toda. Bom, a capela ainda lá está, quem sabe se ainda um dia veremos essa capela a ser retirada, que é para recuperar essa ideia genial. Esse é um dos monumentos que faz parte da minha lista de monumentos pelo mundo que me deixaram completamente fascinado e perplexo. Gonçalo Cadilho, convidado esta noite das Madragoas, estamos a falar sobre o livro O Esplendor do Mundo. São 99 destinos e experiências de viagem contidas neste livro do Gonçalo, é uma edição da Clube do Autor. Gonçalo, tu gostas de ouvir a Teresa Silva Carvalho, pelo menos neste tema que vamos ouvir agora, que se chama Amar. Eu gosto muito do tema e confesso que é o único tema, provavelmente, que eu conheço da Teresa Silva Carvalho, mas acho que é um fato perfeito. É uma troca de cromos esta conversa também. Tu sugeriste Teresa Silva Carvalho com o tema Amar, é um poema de Flor Bela Espanca. Vamos ouvir agora e depois vamos ouvir um outro tema de Teresa Silva Carvalho que se chama Choram Meus Olhos. Teresa Silva Carvalho em dose dupla nestas Madragoas. Aqui está, Teresa Silva Carvalho, Choram Meus Olhos. Hoje não há razões para chorar aqui nestas Madragoas. Quer dizer, se calhar há algumas razões para chorar, tendo em conta que o Gonçalo veio aqui colocar-me inveja com este livro. Chama-se O Esplendor do Mundo e é um livro fantástico, também porque está muito bem ilustrado. É verdade. Muito feliz a paginação. As fotos são todas tuas, Gonçalo? Claro, as fotos são todas minhas, os textos também. Portanto, é mesmo um bebé meu. As fotos têm quanto tempo, estas fotos? Quer dizer, estamos a falar de 25 anos de viagens. Há fotos que serão de 1992, quando eu comecei a minha carreira. E tiveste logo essa necessidade de... E isto aqui é uma pergunta de um leigo, mas no teu trabalho há também essa necessidade de capturar de ficar com imagens, não apenas de descrever os locais. Sim, repara, quando eu comecei a escrever para a grande reportagem em 1992, e estamos a falar de um país que, enfim, não tinha possibilidade de comprar fotografias nos bancos de imagem internacionais, era tudo muito caro, a divisa portuguesa muito desvalorizada, portanto era absolutamente essencial, quando eu regressasse de uma viagem e propusesse uma reportagem à revista, ou depois a todas as outras revistas e jornais com quem colaborei ao longo dos anos 90, eu tinha que trazer também as imagens para ser rentável, para eu conseguir propor e vender e convencer os meus clientes, portanto estou a falar das revistas e dos jornais de Portugal nos anos 90, a comprarem-me a minha reportagem. Portanto, sim, eu desde a primeira hora que fui acumulando imagens para acompanharem o texto da reportagem. Neste livro, O Esplendor do Mundo, nós temos... há vários capítulos e nós temos aqui como para guiar a conversa e para falarmos dos vários aspectos deste livro, temos aqui seguido a ordem dos capítulos. Vou olhar de novo para o índice. Faltam-nos 3 e, portanto, o seguinte é itinerários e devaneios. O que é que podemos encontrar aqui, Gonçalo? Bom, podemos encontrar propostas de viagem, não é? No fundo, coisas que eu fiz e que escolhi como marcantes, que não têm uma coordenada geográfica definida. Um bom exemplo é a subida do rio Amazonas nas balsas locais, que é claro que é uma viagem que demora semanas, e eu fiz em diferentes viagens e fases da minha vida, fiz bocadinhos. Nos anos 90 subi de Belém, já muito perto da Foz, subi de Belém até Manaus, em uma dessas balsas que uma pessoa tem que levar a rede e pendurar no convés para dormir à noite. São viagens que demoram 5, 6, 7 dias, depende. E depois, mais nos anos, em 2003, subi desde Manaus até Iquitos, no Peru, portanto, a parte navegável do rio, e depois continuei do Peru para Yurimaguas, e aí, pela primeira vez, encontrei uma estrada que permitiu deixar o rio e atravessar os Andes. Portanto, uma experiência dividida em várias viagens, sempre muito intensa, esta coisa de viajar com as pessoas locais pelo rio durante dias e dias. Tu não vês nada, vês apenas este lençol de água brutal e, no fundo, uma cortina de vegetação. É um dos itinerários que eu considero uma das experiências fundamentais da minha vida.
Aliás, isso está descrito no livro Planisfério Pessoal, que é o livro em que eu faço essa volta ao mundo sem apanhar aviões, portanto subi o rio Amazonas, e toda a troca de conversas com essas pessoas do fundo, no sentido do fim do mundo, que é as aldeias perdidas no Amazonas, que muitas delas nem sabiam que era Portugal, outras tinham uma ideia absurda de Portugal, que língua é que se fala em Portugal, chegaram-me a perguntar, e outras perguntaram se Portugal era uma colónia alemã, enfim, é mesmo o fim do mundo, não é? E pronto, essa é uma das viagens que estão no capítulo Itinerários. Há um outro capítulo que são as cidades vivas. Aliás, tu começas muito bem, logo a citar Eurípides. É estúpido aquele que destrói as cidades. Já ele dizia há 2500 anos Já ele e hoje diz... continuamos a ver. E a verdade é que muitas pessoas, quando vão viajar, tentam fugir das cidades. Outras procuram outras cidades diferentes, com realidades diferentes. No teu caso, continuas a apontar as cidades como também outro destino privilegiado para conhecer culturas diferentes. Digamos que a cidade reúne em si aquilo de que melhor e de pior o ser humano conseguiu ser, conseguiu fazer, conseguiu colocar neste planeta. Portanto, eu penso que não pode haver essa recusa em viajar para visitar cidades, elas têm tudo. Claro que também não posso comparar a paisagem de um Planalto do Uyuni, voltando o capítulo atrás das paisagens, é um dos lugares que eu escolho, o Planalto do Uyuni, a 4.000 metros de altitude na Bolívia, não pode ser comparado com a cidade de Antígua, por exemplo, na Guatemala, que é uma cidade do barroco colonial espanhol. Portanto, quer dizer, capítulos diferentes. Eu amo as cidades, não é? Eu adoro conhecer a forma de vida, a cultura dos povos através das cidades que eles ergueram. E tu vês que só nos Estados Unidos, por exemplo, é que poderia haver Chicago. Chicago é o símbolo do capitalismo, muito mais do que Nova Iorque, embora nós não tenhamos essa percepção. Parece que Nova Iorque é quase uma cidade europeia, nomeadamente na forma como os nova-iorquinos sentem a vida. Enquanto que Chicago, desde a sua própria fundação, que foi fundada naquele ponto exato, porque era o ponto onde o centro logístico dos Estados Unidos se encontrava, ou seja, não é o centro dos Estados Unidos, mas sim o centro de encontro de mercadorias e de produtos. Isto porquê? Porque Chicago está à beira de um lago que, por sua vez, tem ligação por um rio, que será mais tarde o Mississippi, que chega ao Golfo do México, ou seja, tens a ligação entre o norte e o sul. E depois foi o ponto onde os dois caminhos de ferro, o que saía do Atlântico e o que saía do Pacífico, se encontravam. Portanto, tinhas ali os 4 pontos cardeais para o comércio, e é essa a gênese do capitalismo, é o comércio, é a produção de bens e é a sua venda. Portanto, Chicago é o próprio símbolo dos Estados Unidos. Aí está o exemplo de uma cidade que me fascina pela sua potência simbólica. Estamos mesmo no final desta conversa, não temos muito mais tempo, mas ainda nos falta falar de um dos capítulos. Eu prometi que falávamos um bocadinho de todos eles. E no final deste capítulo, e a partir do princípio que certamente que vais editar outros livros e vais escrever outros livros, há um épico pessoal. Este último capítulo pode-se transformar num livro maior, uma espécie de Lusíadas por Gonçalo Cadilho. Não, por acaso a palavra não é muito consensual, é paradoxal. Épico dá essa ideia, precisamente, Lusíadas, de uma grande gesta que pertence a uma nação, não é? Mas ao mesmo tempo, este aqui é pessoal. É um capítulo pessoal, portanto é esse paradoxo com o qual eu jogo. E aí reúne uma série de experiências que considero que são irrepetíveis, quer dizer, não apenas para quem lê, mas sobretudo para mim, que espero nunca mais as voltar a fazer. Ainda bem que já as fiz uma vez na vida. Algumas das experiências, e há pouco falávamos dessa questão da inveja, que este livro pode fazer alguma inveja, bem que sítios tão bonitos, não é? Mas algumas das suas experiências enquanto viajante também passa por um lado de risco, não é? Há um risco envolvido em tudo isto. Se puder, não. Se puder evitar, evite. Mas efetivamente há situações que talvez por
falta de informação ou por falta de alternativa, eu me enfiei nessas situações. Por exemplo, a travessia do Afeganistão, foi há uns anos e acreditava que o país estava pacificado depois da invasão americana, porque essas eram as notícias que se transmitiam a partir da América, era que o país estava em paz, mas não estava nada. Portanto, foi um risco absurdo e nunca mais espero correr nada do género, desses riscos. Mas, efetivamente, entrar no Afeganistão é um épico pessoal, sobretudo porque atravessei o desfiladeiro do Khyber, que é o desfiladeiro que ao longo dos séculos foi utilizado para entrar ou sair do Afeganistão, sempre, muitas vezes, com consequências nefastas na história das invasões, e o próprio Alexandre Magno preferiu enganar os seus inimigos e mandou o exército pelo desfiladeiro, mas ele foi à volta, não quis arriscar. Portanto, a minha passagem pelo desfiladeiro do Khyber para chegar ao Afeganistão é um épico pessoal, muitas vezes também porque na altura era possível fazer certas coisas que hoje não são. Há aí essa navegação no rio Níger, quando eu fiz isso numa dessas balsas locais que leva passageiros. O Mali era um país relativamente tranquilo, hoje já atravessou uma guerra civil e o radicalismo islâmico está muito presente nessa zona, portanto está completamente desaconselhado, é muito arriscado para um turista, para um europeu, para um homem branco, ir para lá, sabendo que é um dos pontos hot do planeta. Portanto está aí um épico pessoal, no sentido que quando eu fui era possível, hoje em dia se calhar é melhor não ir. São muitas as histórias incluídas neste livro, O Esplendor do Mundo. Gonçalo Cadilho é o autor. Muito obrigado, Gonçalo. É uma sugestão. O livro é muito bonito, além de ter histórias muito interessantes, tem também esta componente estética muito cuidada e por isso é uma sugestão das Madragoas. Terminamos, Gonçalo, com Carlos do Carmo. Sim, e porque exatamente Carlos do Carmo, com este fado Canoas do Tejo, na versão do Olympia, é de 1982, porque, já que o livro é um olhar global sobre o mundo, eu creio que esse fado, as Canoas do Tejo, na versão do Olympia em Paris, com acordeão, com piano, com contrabaixo, esse fado especificamente ganhou uma universalidade, viaja muitas vezes comigo e eu proponho, a quem me pergunta como é que é a música do meu país, eu ponho a versão do Canoas do Tejo, porque acho que é um fado que ultrapassa as fronteiras culturais e as fronteiras, enfim, do gosto educado de quem gosta e entende o fado e consegue alcançar qualquer ouvinte. Belíssima sugestão esta para o final do programa. Gonçalo, muito obrigado. Boas viagens, não é? E regressa às Madragoas quando tiveres outro livro, certamente que falaremos sobre isso. Até amanhã. Terminamos então com este Canoas do Tejo, Carlos do Carmo. Um forte abraço.